Portanto, vamos aqui partilhar um bocadinho do que foi este projeto Mais Aldeias. E estamos aqui com... Fernanda Pinto. De que aldeia? De que aldeia? Alpedrinha. Muito bem. Então, Sr. José, de onde é que conheceu o projeto Mais Aldeias? Olha, eu sou do início dos primeiros dias. Três senhoras foram à minha casa a convidar-me para isto. Eu disse que não tinha muito jeito para isto, que é verdade. Não, de jeito não tenho, não. Mas vamos adaptando. Muito bem. E porquê é que tem vindo à Associação? Porque gosto da camaradagem. Além dessa camaradagem que é muito boa, tenho aprendido muitas coisas. E isto obriga-me a ler muitas coisas para apresentar aos meus colegas. Pode dar algum exemplo de alguma coisa que tenha aprendido, que aprendeu? Por exemplo, as histórias de Alfarinho. Não, vá lá, o senhor diz. Algumas eu conhecia, tinha uma ideia, mas já não me lembrava. E fui puxando pela ideia, pela cabeça, e elas vieram ao de cima. Muito bem, obrigada. Dona Fernanda, como é que tem sido a sua experiência com o projeto Mais Aldeias? A minha experiência é boa, porque eu gosto muito de contactar com muita gente. Sou muito faladora, muito chorona, sou tudo. E então, pertencíamos ao ateliê das Vinhas e Lãs, e eu escrevi-me logo e disse logo que sim, que a Junta de Freguesia é que nos arranjou, por cima, a Junta de Freguesia está por baixo e nós por cima, temos aquela sala e fazemos aquelas coisas todas, e então veio este projeto que nós já fizemos, o outro projeto antes dos Mais Aldeias, que foi não me lembro agora o nome, pronto, esse último. E então, pronto, como é que eu ia dizer, gostei de fazer estas coisas todas, dos teatros e da convivência com elas, aprendemos muito e eu gostei muito, pronto. Agora que falou daqui da questão da convivência com os seus colegas, qual foi essa sensação de colaborar e de trabalhar com outros residentes aqui da sua aldeia? Foi bom, porque eu trabalhei num sítio onde era com o público, eu era funcionária dos CTTs, e então tinha sempre muita gente, e principalmente as pessoas mais idosas, porque sabiam que eu pegava na mãozinha para pôr o coisa, não é? E as outras minhas colegas mais novas não gostavam muito de fazer. Pronto, isto é uma crítica, mas não tem mal nenhum. E eu convivi sempre com muita pessoa e gosto muito de falar. Muito bem. O que é que, depois de começar o projeto do Mais Aldeias, o que é que acha que mudou na aldeia, na comunidade, Primeiro, em relação com as outras pessoas? Primeiro porque nós estamos aqui nesta aldeia e eu, embora conhecesse, mas com estas saídas que nós fomos a várias... Eu não conhecia lá o São Jorge, ou São Jorge, não é São Jorge, como é que chama aqui? São Jorge da Beira, não é? Onde nós fomos, pronto. Agora não me lembro do nome. Sabe que eu fui... Fomos. E então eu gosto de conhecer e de falar com aquelas pessoas, porque foram uns grupos muito engraçados. Fomos conhecer pessoas que nunca... Estamos aqui na Beira, embora eu não fosse de cá, mas fomos conhecer coisas que eu não conhecia. Temos aqui a Póvoa e a Atalaia, que é tão perto, e a Soalheira porque trabalhei lá também, isso conhecia. Mas as outras coisas, havia coisas que eu não conhecia aqui tão perto, a 8 e 9 quilómetros. Conhecíamos só todo quando íamos a uma festa ou uma coisa qualquer. Há muitos arraiais aqui, este gesticulo, mas peço desculpa. Os arraiais aqui em volta, e eu gostava muito de ir a ver, mas era só aquele sítio. E não, com estas coisas das aldeias, nós vimos muita coisa. E fomos fora, fomos lá àquele sítio, sei no café da praia. Fomos imenso, porque eu não conhecia. Eu também não. Colegas, não conhecia muitas coisas que é lindo. Mesmo o solto da casa também foi bom, e a Atalaia. Casa maravilhosa, nós fomos a Póvoa, a Atalaia Campos, e fomos à Soalheira, para o ordinário, embora eu já conhecesse aquilo, mas não havia coisas que eu não conhecia. Sim. As fontes antigas, havia lá algumas que não conhecia. Muito bem. Por mais anos que a gente viva, não conhece sempre tudo. Não é? Claro. Pois. E estamos sempre a caminhar. Estamos sempre a caminhar. Exatamente. Vocês estão a fazer a referência aos dois a quando visitaram as outras aldeias. Sim, exatamente. Então, e quando foram vocês a organizar e a receber? Também foi. Ora, isso foi. Isso, quanto a mim, foi uma experiência muito boa, porque foi um autêntico sucesso. Correu tudo muitíssimo bem.
por pena ser um dia de chuva torrencial, que nós visitávamos as fontes, explicávamos a origem das fontes, Cada uma dava a sua dica e cada das fontes, sua ideia, que nós temos muitas. e então isso foi uma experiência extraordinária, as convívios que tivemos. Depois fomos para o clube, onde realmente foi o convívio, o lanche, que correu, quanto a mim, maravilhoso. Não quer dizer que corresse melhor nos outros tempos. Pois, foi bom. Foi bom em todos os lados. Mas como nós tínhamos muito mais pratos, e enfim, era O clube é um teatro, o clube é um teatro. próprio, depois teve outra saliência, Olha, outra grandeza. Sr. José, deixe-me só ver um ponto, olha. Inclusivamente naquela festa fez-se em bolo deste tamanho a fonte das Sete Bicas, que é a fonte mais bonita que há cá, mais importante. Os Palácios do Picadeiro, e com aquela fonte que tem três, que é solteiras, viúvas e se calhar amansoadas, e cá em baixo outras três, porque dizem que o gado, os cavalos, que eram antigamente iam lá beber, tem três. É a fonte das Sete Bicas, porquê? Ela só tem 6, mas depois tem um lavadouro da parte de baixo. E então é a fonte das Sete Bicas que a gente chama. Muito bem, então Muito importante. fizeram um bolo, foram Um bolo. Não, foi uma senhora, a senhora que lá falou além, que falou bem, aquela senhora, ela foi professora e sabe muito bem conversar com toda a Dona Manuela. E então ela foi feita lá em casa. O marido fez o desenho, que é arquiteto, ou Sr. doutor, ou Sr. Não, é engenheiro. Engenheiro, pronto, se não é arquiteto é engenheiro. Fez-lhe aquela coisa e era um bolo assim, com as escadinhas, com tudo, estava pormenorizado. Não conhece a fonte do João V? Não conheço. Isso, Tem pena que não conhece. isso era uma beleza. Eu não sei se está Tenho pena que não conhece, mas se calhar não pode estar a ver. Vamos. Vai mostrar mais tarde, José, porque senão não podemos fazer. Ok, muito bem. Temos Portanto, já percebi que esse momento de facto foi muito importante. muito para importante, vocês. muito Até importante. tinham equipamentos, disse bem, gostei da sua palavra, da personalidade, da personalização daquilo Da personalização daqui, sim. Mas também fomos muito bem criados em todo o lado. Olha, eu gostei muito de ir lá ao Janeiro porque não conhecia nada do que era uma aldeia xisto, né? As casas, não conhece. Não conheço. conheço o pouco, também não Pronto, todas. já, eu fiquei deslumbrante porque, por exemplo, a minha beira de Silvares assim, mas as casas lá é uma coisa qualquer. Aquelas não. Aquela é uma aldeia que se pode viver, que é bonita, casas lindas, que a gente já não vê há muito tempo, o rio, aquelas coisas todas. E foi tudo, quer dizer, havia umas assim ou outra mais pobrezinha, mas pronto, fomos todos muito bem aceitos. Muito bem. Foi muito bom. Uma coisa, não sei. Só acrescentar uma coisa. Mesmo as casas mais pobres, mais coisas, estão todas reconstruídas, mas Lá, com arte. pois, com arte, exatamente. Com arte. Nós aqui, infelizmente, temos casas Uma maravilha. da casa. Muito bem. Dona Fernanda, o que é que acha que mudou em si? Na sua forma de se vestir? Olha, é assim, eu sou viúva, não é? Estive muitos anos sozinha em casa, que eu tinha a minha filha a trabalhar noutros lados, agora já vai viver para o pé de mim, e eu tenho necessidade de falar. Eu falo para a televisão. Olha agora, olha, aquelas coisas assim todas. Por isso, eu tenho necessidade. E isto foi uma coisa muito boa, porque eu, enquanto estive a trabalhar, eu falava muito com o público e com os colegas, que eram 6. Agora, aqui, em casa, o que é que eu fazia? E então, quando isto abriu, eu pus-me logo ali. Muito bem. Sr. José, faço-te a mesma pergunta. O que é que achas que mudou em si e nas suas rotinas diárias, por exemplo? Olha, mudou muita coisa. Sou muito mais aberto com as pessoas, falo com elas mais. Como seja novo, como nós, como seja jovem, como nós. Sim, sim. Sempre me senti. Pois, é verdade. Apesar dos meus anos, muitos anos, mas sinto-me jovem. Pronto, tenho um espírito novo, pronto. Muito bem. Pronto, e temos. Contar assim algum episódio que vos tenha marcado mais ao longo deste projeto? Se há alguma situação que vocês tenham Deste projeto, tenha tido mais significado? Aqui da Alperinha, eu gostei. Aquelas visitas que fizemos à escola, uns miúdos. foi outra coisa. Logo aí aprendi muito com eles, também os miúdos. E depois fizemos um teatro com os miúdos também. Depois fizemos um teatrodinho com eles, que correu muito bem.
E os miúdos foram extraordinários. E agora o que é que acontece? Os meninos vêm-nos na rua e conhecem-nos. E tenho um amigão que estava ao pé de mim, porque ele era muito. Não sei, como é que é? Como é que é? E eu estava ali ao pé dele para lhe dizer. Então o garoto, agora, quando me vê de um lado qualquer, vem-me logo a abraçar. Isso é uma riqueza muito grande, não é? E sei que vocês recentemente também, no Natal, fizeram outra peça do teatro. Essa daqui foi uma coisa linda, foi uma diferente. Dentro da capela, Aquela foi mesmo uma cena de Natal, extraordinária. Natal, a missa, as filhotes, aquelas coisas todas, foi muito bonito. Grande, uma Mas foi muito bonito. cena razoável, demorou talvez uma hora, pouco mais ou menos. Um bocadinho mais, talvez, por se sabe. Foi muito boa. Morreu sozinho e assim vai. Tivemos ceia na mesma. 2 de setembro, veio o véspera de Natal. Dos elementos com o nosso grupo levou umas filhoses, levou umas garrafinhas, uma coisa e E levou o prato da noite, que se come-se todo da mesma tigela em grande. Acho que foi muito engraçado. Muito tínhamos uma E era agora de cobre, da coisa que estava no lume, para fazer os filhosos. e a representar as cidades. Foi muito bom. Então o que é que agora faz? Bate-lhe ou quê? O que é que gostariam de dizer a outros residentes aqui da vossa aldeia ou a outras aldeias que não tenham participado no projeto? Que mensagem é que vocês gostavam de lhes deixar? Olha, eu gostaria que Se houvesse mais ou menos. cada vez que se juntasse ao nosso grupo e que trouxesse mais ideias para nós. Ainda na Fernanda. E eu gostava que viessem de vez em quando fazermos uma. Como é que é de explicar? Que não saia na língua. Pronto, juntarmos, não ser só naquelas festas. Também, eu de qualquer maneira, soalheira tenho e assim, mas é só soalheira. Foi onde eu trabalhei, e Fundão e Alpedrinha, não é? São só as 3. Agora, as outras não temos grande convivência, mas eu gosto. E quando encontramos, as pessoas vêm cá, às vezes vêm à missa, missas coisas. E nós gostamos sempre de nos encontrar. Ai, de onde é que eu conheço esta senhora? Às vezes não sei o nome. Ai, nomes não coisa, mas pronto. Muito bem. Uma última mensagem. Depois de vocês terem participado Sim. no projeto Mais Aldeias, o que é que significa para vocês envelhecer? Em vencer? É? Eu não penso nisso. Eu parece que tenho hoje 50 anos só, mas já tenho 73. Exato. Mas Não penso na idade. Eu só não queria esta coxa. eu sei que tantos anos que tenho, sinto-me à vontade, ainda, graças a Deus, ainda ando bem, Estou já. vou andando, raciocínio bem, agora até muito melhor do que antigamente, porque o cérebro tem que funcionar aquilo que se quer, e é isso. Muito bem. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco e no resto do dia. Muito obrigada também. Muito obrigada. Agradecemos.